Próxima questão. Venda de mercadoria por 40 mil com CMV de 32 mil. Subentende-se que, se ele não falou que essa venda de mercadoria foi recebida nem em dinheiro e nem no banco, vamos subentender que a gente vai receber depois. E, novamente, aquelas descrições que tem lá no livro de duplicatas a pagar, vamos atualizar para clientes, que é o que a gente vê atualmente na contabilidade. Aqui nessa questão, nós temos dois momentos. O primeiro é o da venda. E o segundo é a baixa do custo daquela venda que eu fiz, porque para me vender algo, eu tenho que comprar primeiro. E lógico que eu não vou vender pelo mesmo valor que eu comprei, eu vou ter uma receita sobre aquela venda, eu vou ter uma diferença entre o preço de custo, que foi quanto eu comprei, e o preço de venda, que foi quanto eu vendi. Entre preço de custo e preço de venda, eu tenho uma diferença, que é o meu lucro. Então, o primeiro momento é a venda em si. Débito de cliente a receber, receita de vendas, o crédito. Então, primeiro, débito de clientes a receber. Clientes a receber é uma conta que está no ativo e toda vez que entra no meu ativo, eu tenho que fazer um débito. Então, quanto foi? 40 mil. 40 mil entrou, letra E. E eu tenho que fazer um crédito de igual valor. E como o meu crédito é receita, toda vez que eu tenho uma receita, ela aumenta no crédito. 40 mil. O primeiro momento é a minha venda. O segundo momento, para a gente entender que esse primeiro momento, a minha venda de 40 mil, quer dizer que eu comprei aquele meu produto para vender de 40 mil? Não, senão eu não estaria ali com aquela empresa aberta. Então, se eu comprei de 40 mil, é que provavelmente, se eu vendi de 40 mil, é que provavelmente eu comprei mais barato para me poder obter um lucro sobre essa venda. E aí é nessa parte que a gente chega no CMV. Então, ele me disse que eu tive uma venda de 40 mil e eu tive um custo para vender aquela mercadoria de 32 mil. Então, quer dizer que implícito o meu lucro ou prejuízo, eu poderia ter um prejuízo também, de 8 mil. Isso vai aparecer aqui nos meus razões? Não, isso vai aparecer lá na frente na DRE, quando a gente analisar o resumo. Então, só para vocês entenderem por que eu tenho uma diferença de preço de venda e preço de custo. Então, se eu vendi, já vendi aqui, agora a gente vai para o custo. Aí eu abri um razão aqui de custo. E o custo, eu até acrescentei aqui, ele é o mesmo entendimento da receita, só que a gente separa as contas de custo para evidenciar as despesas que a gente teve com a atividade fim. E aí ela é chamada de custo. Ou seja, eu tive, para mim manter a minha empresa, eu tive que pagar o pessoal que trabalha lá na minha administração. Isso é custo? Não, isso é despesa para a empresa, porque não tem a ver com a atividade fim, que é vender mercadoria. Agora, se eu pago o pessoal, por exemplo, do estoque, o pessoal que trabalha lá no estoque, é custo ou despesa? É custo, porque tem a ver com o desembolso da atividade fim. Essa é a diferença entre custo e despesa. E aí a gente fez o segundo momento aqui, depois da venda, a gente vai apurar esse custo, que foi quanto o enunciado já disse, 32 mil. É lógico que a gente tem uma forma de chegar a esse cálculo, mas aqui, para ser simplificado, a gente já tem o valor de 32 mil. Então, eu vou debitar o meu custo e creditar o meu estoque, porque é de lá que saiu o que eu comprei para revender. Então, o meu custo é toda a entrada tem que ser no débito, porque ele é parecido com a despesa. Então, a gente vai fazer o valor de 32 mil. Letra, continua sendo a letra E, porque a gente teve dois momentos, o da venda e o da apuração do custo. E eu tenho que ter um crédito de igual valor. De onde que saiu aquela mercadoria que eu vendi? De lá do estoque. Então, eu vou ter que creditar o meu estoque. Estoque está aqui, 32 mil. Pronto.
Conseguem verificar que, mesmo fazendo todos os lançamentos do primeiro momento, que foi a venda, e do segundo momento, que foi o custo, que eu não consigo ver esse lucro que eu tive, porque aqui a gente está falando sobre lançamentos. Onde que eu consigo ver o meu lucro e o meu custo, o meu resultado? Lá na minha DRE, que ainda não estamos nesse momento. Próximo. Última questão, letra F, pagamento de salário do período no valor de 2.000. Quando a gente fala sobre pagamento, é que eu tive um desembolso de dinheiro. Pode ser tanto no meu caixa quanto no meu banco, mas percebam que em nenhum momento ele falou banco, então supõe-se que foi pelo caixa. Quando a gente fala sobre salário, somente salário, eu tenho uma despesa. Quando a gente fala sobre pagamento, eu tenho um passivo. Então, está saindo do meu passivo. Então, eu vou debitar salários a pagar, que está no passivo. E aí, eu abri o razão aqui. Então, a gente vai fazer um débito de salário a pagar. Retificando a questão aqui, eles não fizeram um enunciado sobre a provisão do salário a pagar. Então, para me pagar algo, eu tenho que provisionar, porque eu não consigo pagar sem ter despesa. Então, a gente vai fazer primeiro uma provisão, a gente vai fazer essa questão aqui em 2 momentos. Então, vamos lá para o nosso primeiro momento. Eu tenho salários e quando eu coloco só salários, quer dizer que eu vou ter uma despesa. Então, eu vou debitar salários, porque é uma despesa, o meu primeiro momento. R$ 2.000, letra F. E vou creditar salários a pagar. Eu estou provisionando o salário da minha folha. Quer dizer que eu fechei a folha e depois eu vou fazer aquele pagamento. Então, credito, salários a pagar é passivo. Então, toda vez que entra um passivo, eu tenho que fazer um crédito, 2.000. Agora, eu tenho um salário aqui para pagar depois. E qual é o segundo momento? O pagamento. Então, se eu já entrei com o meu salário a pagar e eu vou pagar esse salário, eu tenho que fazer um débito para ele sair. Então, vai ser débito de salários a pagar, 2.000. Continua sendo a letra F, porque a gente dividiu em 2 momentos. E por onde que eu paguei esse salário? Pelo caixa. E caixa é ativo. E quando eu tiro do meu ativo, eu faço um crédito. 2.000. Percebam que em nenhum momento a gente utilizou aqui o banco, por exemplo. Foi só para exemplificar como que sai o dinheiro e entra no banco. E aí nós terminamos todas as questões. Chegamos no final de apurar os razões. Quando eu falo sobre apurar o razão, é que a gente vai fazer o fechamento de todos os saldos. E quando eu tenho contas de ativo, despesa e custo, obrigatoriamente a minha conta tem que terminar no débito, porque é uma conta devedora. Toda vez que eu tenho um passivo, PL e receita, eu tenho que terminar no crédito, porque é uma conta credora. E se por algum acaso eu terminar o inverso, por exemplo, eu termino o ativo no crédito, quer dizer que a sua conta está virada. Algum lançamento está incorreto. Digamos que eu terminasse aqui o meu caixa no crédito. Como que eu paguei uma despesa se eu não tinha dinheiro dentro do meu caixa? É impossível. Digamos que eu tivesse aqui o meu banco. Aí sim, digamos que eu ultrapassei aquele limite que eu tinha de dinheiro. Em vez de eu pagar uma despesa de 20.000, eu paguei de 30. No banco já é possível porque eu tenho aquele limite de crédito. Mas aí ele não estaria mais no ativo, ele terminaria lá no passivo, porque agora ele evidenciaria um empréstimo para a minha empresa. Isso já é um pouquinho mais, uma contabilidade mais avançada, mas aqui eu só estou dando um exemplo. Então, vamos fechar o nosso caixa. O nosso caixa eu tive uma entrada de 100.000 e uma saída de 28.000. E o meu caixa tem que terminar onde? No débito, porque é uma conta devedora. Então, é igual a 100 menos 28. Quanto que terminou o meu caixa? 72.000. Porque é uma conta devedora e toda conta devedora tem que terminar no débito. Meu PL, capital social. Eu só tive a entrada, porque ele entra para o crédito, então está correto. Minha entrada final foi 100.000. Vamos fechar o banco, eu só tive a entrada do banco, então o meu saldo final é 20.000. Aqui é o saldo final, vou até colocar aqui
SF é de saldo final. Tivemos o veículo. Veículo é uma conta do ativo e todo ativo é devedor, termina no débito. 12.000. Eu tive fornecedor, todo fornecedor é passivo, termina no crédito, igual 66.000, que eu vou pagar depois. Eu tenho que pagar esse fornecedor mais para frente. Estoque final. Eu tive uma entrada, comprei 60.000 de mercadoria e vendi 32.000 daquela compra que eu fiz. Então, todo ativo, termina no débito, igual 60.000 menos 32.000. Sobrou o meu estoque de 28.000 que futuramente eu vou continuar vendendo. Clientes a receber, eu só tive a entrada, eu vou receber depois esse dinheiro. Ativo termina no débito. Receita, toda receita termina no crédito, então eu tenho que terminar ela no meu crédito. 40.000 de receita que eu vendi. Custo está aqui, ó, junto com a despesa e todo custo, ativo, despesa termina no débito, porque é uma conta devedora. Saldo final, 32.000, que foi daquela venda que a gente realizou. Passivo, salários a pagar, todo PL tem que terminar no crédito. Igual, entrou o meu salário menos o meu pagamento. Aliás, o inverso, entrou o salário menos o pagamento, não tenho mais nada a pagar no futuro. Despesa, não confundir salários a pagar com provisão de salário. Despesa é aqui, ó, termina no débito, igual 2.000. Por isso que não pode confundir provisão de salário com salários a pagar, porque aqui a gente tem uma conta devedora, que é despesa, e aqui a gente tem uma conta credora, que é passivo. E aí nós terminamos todos os nossos lançamentos. Na próxima aula a gente vai fazer a DRE desses lançamentos e na próxima aula, depois dessa, a gente vai finalizar o balancete para a gente ver todas essas informações desde o início. Então, toda vez que a gente está fazendo uma questão sobre lançamentos, é sempre bom a gente fazer primeiro o débito e o crédito aqui na folha e, ao mesmo tempo, ir fazendo o razão, para a gente não se perder nos lançamentos. E eu sempre indico colocar as letrinhas aqui ou a sequência de numeração para quando você precisar voltar aquele lançamento, por exemplo, eu esqueci como eu fiz o lançamento da letra B. Eu não ficar perdida aqui procurando valores, aí eu vou já direto lá no lançamento. Tá aqui, ó, letra B e letra B. Tá aqui. Então, é para isso que servem essas letrinhas aqui ao lado e vocês vão ver isso em livros também. Então, só relembrando, toda conta que é ativo, despesa e custo é conta devedora. Então, ela entra no débito e sai no crédito. Toda vez que eu tenho um passivo, PL e receita, ele é o inverso, ele entra no crédito e sai no débito.